Paz do Senhor, amados, tudo bem com vocês? Se você é novo por aqui, meu nome é Manu Reis e este é o canal com a palavra Manu. Bom, se você está chegando agora, vai lá nos meus outros vídeos, dá um like se você gostar, se inscreve no canal para você também saber o que é que vai rolar daqui pra frente, que os temas vão ser bastante legais, certo? Então, pessoal, há um tempo Deus tem colocado no meu coração para falar sobre a família. É um tema que eu amo falar, é algo que me envolve muito, eu gosto de viver em família, eu sou uma pessoa muito família e é algo que eu gosto realmente de explanar. E atualmente, né, com o tempo de pandemia que estamos vivendo, as famílias estão convivendo por mais tempo dentro de casa. E com isso tem surgido muitas coisas, muitas confusões, muitas intrigas, tudo acendido por essa convivência maior. E é muito triste a gente conviver com isso, né? Muitos casamentos dissolvidos, muita violência, muita briga. E com essa necessidade, com essas questões, Deus colocou em meu coração para trazer algumas reflexões a respeito da família. E é o que eu chamo de trajetória bíblica familiar. E a gente vai falar um pouquinho sobre a família nos tempos da Bíblia, a primeira família, até hoje, nos tempos atuais. Bom, como todos nós sabemos, a primeira família registrada foi Adão e Eva. Deus criou Adão para que ele pudesse ajudá-lo na gestão do Jardim do Éden. Então ele dava o nome aos animais, dava o nome às plantas, tinham toda uma gestão ali dentro e era tudo missão de Adão. Só que Deus percebeu que Adão estava muito sozinho, precisava de um par. Mas a Bíblia diz que não se achava um pai ideal para Adão, porque Adão era o único ser vivente que era imagem e semelhança de Deus. Então, Deus, com sua infinita sabedoria, pensou assim: vou fazer alguém a partir de Adão, a partir da criação parecida comigo. E aí fez Adão adormecer, tirou a sua costela e criou Eva. Bom, desse pequeno trecho a gente pode observar algumas coisas, mas eu observei duas questões que eu quero compartilhar com vocês. A primeira diz respeito ao propósito. Adão tinha um propósito dado por Deus para ele cumprir lá no jardim. E Deus percebeu que ele precisava de uma ajudadora, uma companheira que pudesse ajudá-lo nesse propósito, para cumprir essa missão. E o que quer dizer ajudadora idônea, como diz a Bíblia? Ajudadora idônea quer dizer uma pessoa capacitada, uma pessoa perfeitamente apta para poder ajudar a se cumprir aquele propósito. Eva foi criada para este propósito, ajudá-lo para cumprir tudo que Adão tinha que fazer no paraíso. Aí está um ponto importante. Quando a gente quer formar uma família, os propósitos devem estar alinhados. Eu ouvi há muito tempo quando diziam assim: Deus não une pessoas, une propósitos. E é realmente isso. Não quer dizer que você tem que esquecer os seus planos, seus projetos, seus propósitos quando você conhece uma pessoa para casar e vai viver apenas para ele, para cumprir o propósito dele. Não é isso. Mas você precisa perceber quando você estiver conhecendo aquela pessoa se os seus planos e projetos e os planos e projetos dele estão alinhados, são parecidos, para também cumprir tudo para a glória de Deus. É necessária essa observação para você não se frustrar lá na frente, para você perceber que há muita diferença, há muita coisa que não bate ali, e isso desarmonizar a união de vocês. Então, é necessário que o propósito seja a principal coisa que vocês precisam observar ao conhecer uma pessoa, ao construir uma família. O segundo ponto diz respeito às diferenças. Vimos que na Bíblia, Deus estava procurando uma companheira que fosse igual, parecida com Adão, já que Adão era imagem e semelhança de Deus. Não seria justo que Adão recebesse uma companheira qualquer, uma vaca, uma galinha, algo que não fosse nada a ver com ele. Seria algo muito diferente. Então Deus quis criar alguém
que fosse imagem e semelhança de Deus, assim como Adão. Por isso que ele fez Adão adormecer e criou Eva a partir daquilo. Será que é porque Adão era perfeito e por isso Deus tirou Eva da costela dele? Não é nada disso. É porque Deus achou que seria injusto Adão ser imagem e semelhança dele e colocar uma companheira qualquer para Adão. Ele queria que fosse uma companheira ideal, que parecesse tanto com Adão e principalmente fosse imagem e semelhança de Deus. Isso geraria harmonia, senso de igualdade, a valorização do trabalho e papel dela. Tudo isso é muito importante. Assim, durante o processo de construção de uma família, é imprescindível observar se as diferenças entre o casal são tão gritantes ao ponto de comprometer a harmonia entre eles e realmente o propósito de Deus ficar ali um pouco perdido. Claro que são dois seres humanos com diferenças, né? São dois seres humanos completos, então tem diferenças de cultura, de personalidade, de pensamentos. Então a gente entende, mas quando essas diferenças chegam a um ponto em que não são superáveis, começam a surgir atritos, aí tudo começa a desandar. Por isso, a gente ouve muitos casais hoje em dia falando: a gente se separou porque a gente era muito diferente, a gente tinha incompatibilidade de personalidade, de agenda. Porque as diferenças entre eles foram tão grandes, tão insuperáveis, que desandou, que dissolveu aquele casamento. Então, é super importante, um dos pontos principais que você precisa observar quando você for conhecer e construir uma família com uma pessoa. Bom, como sabemos, Deus criou Adão e Eva e os colocou no jardim para que eles pudessem usufruir e gerir todo ele. Porém, ele fez uma ressalva para não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Só que a serpente, com o intuito de fazer a companheira de Adão cair em tentação e pecar contra Deus, ela fez todo um processo de enganar, de chegar com uma conversa diferente e Eva caiu. Depois, Adão vendo aquilo, ela ofereceu para ele e ele também comeu. Logo de imediato, quando eles comeram daquele fruto, alguma coisa mudou. Eles se perceberam nus, coisas que antes não aconteciam. Então, eles imediatamente se esconderam. Quando Deus chegou ao jardim, chamou por eles, chamou por Adão, e Adão respondeu: Deus, eu estou nu, eu não quero, estou com medo, não quero aparecer assim na sua frente. Então, Deus percebeu que se eles estavam se percebendo nus, é porque eles tinham comido do fruto da árvore. E aí perguntaram: por que você comeu desse fruto? E Adão respondeu: quem me ofereceu, quem me deu aquele fruto foi aquela esposa que o Senhor me deu. Veja que ele não chama mais Eva como sua esposa, mas como a mulher que Deus lhe deu. Quando Deus pergunta a Eva por que ela comeu do fruto que ele havia proibido, ela também coloca a culpa em terceiros. Não, foi a serpente que me enganou, ela que me fez comer. Percebam que eles em nenhum momento colocam culpa em si próprios, mas eles colocam culpa no outro, em terceiros. Quando Adão e Eva se desviaram do propósito inicial dado por Deus, a primeira coisa que apareceu foi o pudor, depois a desarmonia e a desunião. A Bíblia conta que eles viviam nus e não se importavam, nem percebiam essa nudez. Mas assim que pecaram, a primeira coisa que aconteceu foram eles se perceberem nus e também se esconderem. A nudez quer dizer a sinceridade, a transparência entre o casal. E quando eles se desviaram desse propósito, pecaram, eles perderam essa transparência, essa sinceridade. E a primeira coisa que aconteceu foram eles se esconderem, tanto um do outro como de Deus. Também, quando Deus criou Eva,
Adão criou um afeto muito grande, porque ele reconheceu como sua companheira, como sua esposa. E ele até recitou um poema, que diz que ela é osso de seu osso, carne de sua carne, se tornando um. Porém, quando eles desobedeceram a Deus e Deus os confrontaram, Adão transformou totalmente essa relação. Ele, além de ter culpado Eva, ele a tratou de uma forma totalmente impessoal, falando que quem havia feito desobedecer a Deus foi a mulher que Deus havia dado para ele como esposa. Veja como foi diferente a forma que ele tratou Eva. Além dele ter culpado ela, ele ainda agiu, a tratou de uma forma mais fria, impessoal. Isso mostra o que a desarmonia faz entre o casal. Até hoje, muitos apontam que Eva foi a grande culpada nesse episódio, mas é importante perceber que ambos tiveram suas parcelas de culpa. Adão, por exemplo, foi posto como um líder para gerir todo aquele jardim, para orientar todo ser vivente e para também praticar aquelas orientações. Porém, quando ele viu Eva desobedecer a Deus e comer daquele fruto, ele não se posicionou. Ele preferiu ouvir a sua mulher, que estava desobedecendo a Deus, do que ouvir a Deus. E aí também comeu daquele fruto. Houve uma negligência aí também, porque ele não tinha que estar naquele momento também sendo conivente com aquele episódio. Ele tinha que estar salvando a sua família daquela queda, daquela perdição. Infelizmente, não foi isso que aconteceu. Eva também acabou desobedecendo a Deus e até duvidando do que Deus falava por ouvir a serpente. Por isso ela caiu e acabou levando seu marido junto. E isso acabou por destruir a sua família. Como vimos na Bíblia, as consequências foram irreversíveis. Eles tiveram que sair do paraíso e ter que sofrer dores do cotidiano, várias consequências que não foram legais e que perduram até hoje. Infelizmente, esse tipo de situação é muito comum dentro das famílias. A negligência com as responsabilidades, a passividade, pode levar a uma situação que pode dissolver o casamento. A falta de transparência entre o casal, que acaba abalando a harmonia e a união entre eles. E a consequência, quando chega, eles acabam apontando a culpa um do outro e nunca assumindo a sua responsabilidade. Isso vai acarretar em uma bola de neve e, infelizmente, a dissolução do casamento pode acontecer. Lembrem-se que dentro de uma família, cada um tem um papel. E se cada um não fizer o seu papel da forma que deve ser feito, isso pode criar um caos e acabar tendo uma desestruturação dentro desse corpo que a família é. A família é um corpo, cada um tem o seu papel e todos devem andar unidos como um só. Então, é necessário que todo mundo tenha essa consciência para que as consequências não venham, para que o casamento ou a família não se desestruture. Tome a responsabilidade para si, entenda qual é o seu papel e veja que cada um precisa estar colado com você, precisa estar ao seu lado. No vídeo de hoje, podemos observar que Deus, ao construir a primeira família, instituiu alguns propósitos e papéis para cada um. E esses propósitos e papéis devem ser cumpridos com responsabilidade e compromisso, para que haja uma harmonia entre a família e que ela prevaleça. Trazendo para os nossos dias, quando a gente estiver construindo, conhecendo uma pessoa, é importante perceber se os propósitos estão alinhados e se as diferenças são superáveis ou toleráveis, para evitar consequências lá na frente. O casal é a base da família e eles devem estar em perfeita harmonia, tanto entre eles como com Deus. Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, curta aqui embaixo, comenta, compartilha com uma pessoa especial, compartilha com sua família
e nos ajude a levar para mais pessoas as palavras de esperança do Senhor. Ficamos por aqui. Obrigada pela companhia por mais um vídeo. Um super beijo e até mais. Fica com Deus.